Gostaria de expressar também a minha solidariedade e a solidariedade do jornal com o povo gaúcho. Realmente dramáticas as imagens que acabamos de ver na televisão. Estou aqui para lhes fornecer uma breve resumo sobre um tópico que, na verdade, poderia preencher um livro inteiro, não? Que as eleições presidenciais dos Estados Unidos e seu impacto no Brasil. Farei o meu melhor no tempo disponível. E deixaria claro que as opiniões são minhas, não as opiniões do jornal. De certa forma, o Brasil e os Estados Unidos têm sido como espelhos políticos nos últimos anos, refletindo um ao outro como as duas maiores democracias do hemisfério. Então, não é de surpreender-se que, neste novembro, nos Estados Unidos, teremos uma espécie de revanche eleitoral entre dois ex-presidentes impopulares, sendo que um deles enfrenta processos legais e não é provável que aceite a derrota. E as pesquisas sugerem que será uma disputa acirrada, no qual os eleitores provavelmente escolherão a opção menos ruim, em vez do homem que mais admira. Então, acho que tudo isso soa bastante familiar ao público brasileiro, verdade? Bom, também existem algumas diferenças, por enquanto significativas, entre novembro nos Estados Unidos e a última eleição presidencial no Brasil. E uma das mais importantes é que a eleição americana será decidida não pelo voto popular, mas pelo colégio eleitoral. Ou seja, realmente na prática, é uma eleição que será definida em 7 estados-chave, só 7. Então, se fosse hoje a eleição, quem ganharia? Bom, as pesquisas sugerem claramente que Donald Trump será o vencedor por uma margem significativa. E isso porque ele mantém uma vantagem clara em todos os 7 estados-chave que decidirão a eleição, que é Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. E a última pesquisa do New York Times, publicada ontem, indica que essa vantagem está crescendo. E, na verdade, os votantes de Trump, esta vez, estão muito mais motivados que os votantes de Biden. E é difícil ver como o Biden vai se recuperar de aqui a novembro. Por que essa vantagem do Trump? Atualmente, os americanos acreditam que a presidência do Biden foi um fracasso maior do que a presidência do Trump. A Biden tem uma taxa de aprovação hoje de apenas 35%, 19 pontos abaixo de quando for eleito. Ele foi prejudicado pela alta inflação e pelas altas taxas de juros, que significam que os eleitores não estão sentindo muitos benefícios da economia forte no momento dos Estados Unidos. E os eleitores também estão irritados com as guerras na Ucrânia e Israel, estão acreditando que os Estados Unidos está gastando dinheiro demais nessas guerras. E o Trump tem outra vantagem muito significativa, muito importante, que é a sua aptidão mental e física. Embora tenha 77 anos, os eleitores acham que ele está em muito melhor forma do que o Biden. 62% dos americanos acreditam que o Biden não está mentalmente apto para o cargo. Trump também é visto como mais confiável nas duas questões chaves da economia e da migração. E o Biden perdeu apoio entre os votantes moderados de ambos partidos que votaram nele nas últimas eleições, mas acreditam que ele se tornou socialista demais, anti-empresarial, não estão gostando dos temas culturais. Então, isso também está prejudicando fortemente o Biden. Mas, lembre-se de que estamos 6 meses ainda antes da eleição e também é uma eleição que será muito menos previsível que normalmente. Os dois candidatos poderiam ter um problema grave de saúde, por exemplo, e num país altamente polarizado e com muita raiva, existe também um risco sério, real, de violência política. Também no exterior, o mundo está lutando 2 guerras, e nos Estados Unidos tem também, essa vez, um candidato de terceiro partido relativamente forte, o Robert Kennedy, que não tem chance nenhuma de ganhar, mas poderia prejudicar, na prática, qualquer um dos 2 principais candidatos. Então, tem aí muitos fatores surpresa, que poderiam afetar o resultado final.
Se o Trump vencesse, representaria uma reviravolta extraordinária, porque deixou o cargo 4 anos atrás com uma taxa de aprovação de só 29%. E atualmente, como vocês sabem, está enfrentando 4 julgamentos criminais separados. Mas apenas um desses 4 julgamentos provavelmente será concluído antes da eleição, que é o julgamento atualmente em andamento em Nova York, não? E aí esse julgamento tem uma pena máxima de 4 anos de prisão, e Trump quase certamente apelaria ao veredicto, e é improvável que as suas apelações se esgotem antes da eleição. Então ele será ainda homem livre em novembro. E os outros julgamentos provavelmente serão realizados após a eleição. O que se fizeram foi prejudicar as finanças dele, e quase a 4ª parte do dinheiro arrecadado para a campanha foi gastado até agora em honorários advocatícios, não? Então está afetando um pouco as finanças do Trump e o tema legal. Agora, a agenda do próximo presidente dos Estados Unidos dependerá em grande parte do controle do Congresso, e lá a batalha parece ser muito acirrada. Neste momento é provável que os republicanos ganhariam uma pequena maioria no Senado, talvez de 1 ou 2 escânios, mas não vai ser uma maioria grande, e na Câmara é a mesma história, ou seja, é muito difícil ver onde vai ser o controle, mas parece que nenhum dos 2 partidos vai ter uma maioria grande no Congresso. Como será um segundo mandato do Trump? Esta vez ele está muito mais preparado do que em 2016, quando ele teve que nombrar um gabinete de expertos, empresários, militares, porque ele não teve um time próprio, não? Agora ele se tem uma turma de true believers, não? Ou seja, crentes fiéis, que acreditam nele e nas suas ideias, estão prontos para governar e também querem vingança. Esse é outro tema importante. E o Trump está sendo aberto com esse, que ele quer se vingar por tudo o que passou com ele depois das eleições. Agora, umas palavras breves sobre o impacto da eleição no Brasil. A primeira coisa para dizer é que é bastante surpreendente de que haja um impacto, porque tradicionalmente as eleições americanas tiveram relativamente pouco impacto no Brasil. Este ano, diferente, uma vitória do Biden provavelmente, na minha opinião, será neutra em seus efeitos sobre o Brasil, porque o foco real do Biden na América Latina tem sido a migração e o fentanilo, não? Que são 2 temas onde o parceiro-chave é o México e no Brasil, e a relação de Biden com o Brasil tem sido relativamente distante, não? Ele não visitou o país até agora durante seu mandato, não avançou iniciativas importantes, foi bastante protecionista e não estabeleceu realmente uma química forte, uma relação forte pessoal com o Biden. Então, a vitória do Biden provavelmente será neutra para Lula, para o presidente Lula, embora ajudasse as ambições do Brasil de alcançar resultados significativos no G20 em novembro e na conferência do COP no ano que vem. Mas, por outro lado, uma vitória do Trump representaria um impulso significativo para o movimento bolsonarista, dadas as relações pessoais entre a família Bolsonaro e a comitiva do Trump, e o movimento Trump sempre viu a Bolsonaro como seu aliado mais importante no hemisfério sul. Então, a vitória do Trump ajudaria a galvanizar o movimento conservador no Brasil para o 2026. E deixaria, por supuesto, o Lula politicamente isolado durante a segunda metade do seu mandato, porque aí os principais aliados na região, tanto os Estados Unidos como a Argentina, serão governados por oponentes ideológicos. E até agora a administração Lula não estabeleceu realmente laços importantes com o círculo Trump, então não haverá uma relação pessoal para se basar. E uma vitória do Trump reduziria o impacto da cúpula G20, o Biden já será um lame duck, um pato manco. Xi, presidente chino e presidente russo estariam esperando para lidar com o Trump, então seria muito difícil conseguir resultados importantes no G20 de novembro no Rio, e evidentemente o Trump não iria ao COP em Belém no ano que vem, então afetaria seriamente a aspiração brasileira já de aproveitar esses 2
cumbres para estes resultados significativos. Então, em conclusão, podemos dizer que vai ser uma disputa eleitoral muito acirrada em novembro, com muito potencial para surpresas inesperadas. Neste momento, Trump tem uma pequena vantagem significativa que está crescendo e que essa vitória do Trump significaria um dor de cabeça grande para o Lula, um grande impulso para o bolsonarismo. E, finalmente, uma questão de 66 milhões de dólares. O resultado brasileiro em 2026, será que vai espelhar o resultado americano deste ano? Senhoras e senhores, vocês poderiam começar a fazer suas apostas agora. Muito obrigado.